Em 2014, um grupo de 15 pessoas que saía de um culto em uma igreja na Zona Norte foi atingido por um motorista. Uma criança de 3 anos acabou morrendo, várias pessoas ficaram feridas. E nessa madrugada, esse motorista, foi condenado a 32 anos de prisão em regime fechado, uma pena que destoa muito do que a gente costuma observar nos casos de crimes de trânsito. O homem que foi considerado culpado se chama Renan Bento da Silva. E a gente vai conversar agora com o promotor do caso, André Luiz Bogado Cunha. Eu que agradeço a possibilidade de conversar com vocês. André, o que o senhor acredita que explica essa pena tão alta de 32 anos? O que explica isso foram as próprias circunstâncias aí do crime. Eu não chamo isso de acidente, né? Porque ele agiu aí com dolo eventual, ele estava com uma velocidade absurda ali, seria 70 por hora, e ele estava numa velocidade mínima, segundo a perícia, de 118 por hora. Ele não era habilitado e acabou perdendo o controle do veículo, derivou à direita, subiu na calçada e atropelou um número muito grande de pessoas. Como foram muitas vítimas, uma fatal, né, que é o Cauã, que é a criança de 3 anos que morreu, e as outras também foram atingidas, a soma das penas acabou dando uma pena alta, que eu acredito que é a maior pena, é o recorde de uma pena em crimes de trânsito. Pois é, por isso que a gente comentou até no começo, não é comum que a gente tenha um crime de trânsito. O primeiro que chegar a um julgamento é algo difícil, que costuma levar muitos anos, o que dirá a uma pena de 32 anos. Aliás, sobre o tempo que o caso levou para ser julgado, André, foi em 2014 esse atropelamento. Isso. 4 anos depois já chegou a um desfecho. Isso também é algo raro, né? Nós temos no segundo tribunal do júri até alguns casos que correm mais rápido, né? Ele poderia até ter sido mais rápido se o réu tivesse preso, porque normalmente o processo de réu preso é mais célere, ele é mais rápido. Como foi negada a temporária e a preventiva, e eu recorri, e o Tribunal de Justiça é que decretou a prisão do réu após 1 ano e 2 meses, ele até demorou um pouco, ele poderia ter saído antes desse prazo, né? Mas o importante é que o resultado aí foi muito importante à sociedade, para que os motoristas tenham consciência da responsabilidade que é dirigir um veículo, né? Que pode se transformar numa arma de morte, né? Como aconteceu nesse caso, né? Não, exatamente. Essa pena ainda pode ser revertida e cabe algum recurso ainda ao réu? Ele pode recorrer, a pena pode ser eventualmente diminuída, mas dificilmente o plenário vai ser anulado, porque não houve nenhuma causa que possibilitasse a anulação do júri, né? O tribunal não pode mudar a decisão dos jurados, a decisão dos jurados é soberana, mas pode eventualmente reduzir a pena. A nossa ideia é que a pena permaneça nesse patamar, para servir de exemplo e de lição a todas as pessoas, todos os motoristas, né, da responsabilidade que tem que ter quando você vai pegar no volante de um carro, de um caminhão, de um ônibus, né? Porque o número de mortes no trânsito no Brasil é absurdo, é maior que muitas guerras, né? E esse caso chegou ao plenário do júri, porque não foi o que a gente chama de dolo direto, né? Quando a pessoa atira na outra, esfaqueia, alguma coisa, não. É o dolo eventual. Ele assumiu o risco de produzir o resultado morte. Ora, se ele estava correndo no mínimo a 118 por hora, numa via que a velocidade máxima é 60, e ele não era habilitado, ele assumiu o risco de acontecer o pior, que é a morte, atropelar algumas pessoas, bater o carro, etc. Mas, felizmente, a resposta aí dos senhores jurados, a sentença da juíza, favoreceram aí a sociedade, e espero que isso sirva de exemplo para todos, principalmente agora que hoje está entrando em vigor uma lei mais rigorosa para os crimes de trânsito, esperando que as pessoas os motoristas tenham mais responsabilidade e que não venham cometer esses delitos de trânsito.
É o que a gente espera também. A gente, inclusive, falou aqui um pouco mais cedo a respeito dessa nova legislação que aumenta a pena mínima para quem comete esse tipo de crime de trânsito estando alcoolizado ou sob efeito de drogas para 5 anos. E aí a cadeia direto, não tem mais a possibilidade de conversão da pena no caso de condenação. Agora, André, até para a gente fechar, a gente falou sobre a demora para que esses processos cheguem a uma finalização na justiça. O senhor explicou que no caso de réus presos a celeridade é maior, né? O processo anda um pouco mais rápido. O senhor tem uma noção de quantos crimes parecidos com esse, que envolvem irresponsabilidade, álcool, excesso de velocidade, a gente tem ainda na fila para serem julgados e um tempo médio que esses casos demoram para ser julgados aqui em São Paulo? Olha, existem muitos casos, eu não saberia levantar isso daí, porque nós temos 5 tribunais do júri na capital. Eu não sei como está a situação em cada um deles, e esse prazo varia muito de processo para processo, se tem recurso, se não tem, se o réu está preso ou não tem, ou não está, se há recurso para os tribunais superiores ou não há. Então isso é uma variável muito grande que eu não saberia precisar para vocês. Claro, mas não, doutor, obrigada, viu, por conversar com os nossos ouvintes para falar a respeito desse caso. A gente espera que aos poucos as pessoas fiquem mais conscientes, né? E a gente quer anteceder o crime, anteceder as mortes. Exatamente. E fazer com que esse comportamento mude. Tem que trabalhar na prevenção, acho que isso é o principal. Obrigada, doutor.